Bom, fala pessoal, sou o professor Rogério Santos. Nesse vídeo aqui eu vou tratar com vocês sobre as características fundamentais, né, da equação polinomial do segundo grau. Então, se você estiver estudando sobre esse assunto aí para tirar nota boa na sua escola, nas suas provas aí, passar no vestibular, no Enem, e está precisando aprender um pouco mais sobre a equação polinomial do segundo grau, fica nesse vídeo aqui até o final, porque eu vou passar aqui algumas características interessantes para vocês. Agora, antes de eu começar, eu quero te pedir que, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, que, se você gostar dessa aula, compartilhe com seus amigos no grupo da escola esse vídeo, tá? Vamos fazer esse canal aqui crescer. Pelo menos uma vez por semana eu posto vídeo novo aqui, aula nova sobre física ou matemática, algum assunto de física ou de matemática aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá para a aula. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, em que a gente já vai tratar desse assunto. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou procurar responder para vocês, beleza? Então vamos lá, tá aparecendo aí para vocês já, né? Então a gente vai tratar aqui, ó, da função polinomial do segundo grau. Vamos compreender o conceito. Primeiro a gente tem que compreender como é que essa função funciona, né? Quais são as características dela. É isso que a gente vai ver nessa aula aqui. Que aí vocês conseguem identificar essa função nos mais diversos contextos aí e trabalhar com ela, né? Entender o que é que significa cada elemento que aparece ali na função. Então vamos lá. A função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática, e é escrita na forma ax ao quadrado, né? Ela é fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Como função, gera um gráfico representado por parábolas, como mostra a figura abaixo. Então, essa função, pessoal, aqui, ó, a função ela vai ser representada assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma básica da função quadrática, né, também conhecida de função do segundo grau. Olha só, nessa equação, esse c aqui, todos esses elementos, eles têm uma função, tá, específica. Então, mas mesmo assim, pode faltar isso aqui, ó. Mesmo que falte aquele elemento da letra C, mas tendo os outros, desde que tenham os outros, é uma equação de segundo grau. Esse aqui também pode faltar, esse do meio aqui, o bx também pode faltar, que mesmo assim ainda é uma equação de segundo grau. Agora, esse primeiro aqui, onde aparece x ao quadrado, ele não pode faltar. Se ele faltar, não é uma equação de segundo grau, vai ser uma outra equação. Pode ser uma equação constante, uma equação do primeiro grau, mas não vai ser uma equação do segundo grau, porque a gente precisa desse expoente 2 aqui, tá? Ele que vai determinar que é uma equação de segundo grau, por isso que ele tem que estar presente. A outra coisa que citou aí no problema foi isso aqui, ó, a parábola, que é o formato do gráfico. A parábola, ela é uma curva, que é exatamente essas que estão aqui embaixo, tá? É essa curva aqui, tá? É essa aqui que eu estou tentando sublinhar, né? E essa daqui, ó, estou tentando cobrir. Essa concavidade aqui, ó, essa daqui da esquerda, a gente diz que é uma concavidade, geralmente a gente fala assim mesmo, ó, para cima, uma concavidade para cima. E essa daqui, a gente costuma dizer que é uma concavidade para baixo, tá? Então, uma equação, né, uma função do segundo grau, ela vai ter o gráfico dela vai ter duas possibilidades. Ou a concavidade é voltada para cima, ou a concavidade é voltada para baixo, tá? Aí a gente vai ver quando é que isso acontece, né? Quais são os fatores que fazem com que isso aconteça. Continuando a leitura aqui. Sendo assim, a função quadrática é toda função f de R em R, ou seja, pega um número no conjunto dos reais e leva para um outro número no conjunto dos reais, na qual f de x é igual a x ao quadrado mais bx, com a diferente de zero. Isso aqui que é importante, é isso que eu tinha falado. Esse a aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se ele for igual a zero, ele desaparece com esse termo. Aí a gente não vai ter uma equação, uma função do segundo grau, né? Por isso que ali tá chamando atenção para o A é diferente de zero, né? Pois com A igual a zero não temos uma função do segundo grau, mas sim uma função do primeiro grau, que é o que eu já tinha adiantado para vocês. Podemos escrever f de x igual a y. É muito comum aparecer assim, ó. Ou vai aparecer f de x igual a alguma coisa, ou vai aparecer y igual a alguma coisa. É a mesma coisa, tá? Tanto faz aparecer o f de x ou o y, está querendo dizer exatamente o mesmo. Agora aqui, ó, o significado dos coeficientes. O que são os coeficientes, pessoal? Coeficientes são essas letras aqui, ó. O A está aqui, o B que está aqui e o C que está aqui. Eles são os
coeficientes. O f de x que está aqui é variável e o x que aparece aqui e aqui também são variáveis, tá? O f de x seria a variável dependente e o x seria a variável independente. A, B e C são os parâmetros, né, aqui chamados de coeficientes. Aí agora vamos ver um negócio aqui. Esses parâmetros, eles têm significado, tá? Primeiro, né, o primeiro que quero destacar com vocês aqui, ó, A maior do que zero, concavidade da parábola voltada para cima. Então, quando a gente tem, deixa eu apagar isso aqui, ó, aqui em cima, nessa equação aqui, quando a gente tem esse A aqui, ó, maior do que zero, ou seja, outras palavras quer dizer que esse A ele é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. É esta parábola do gráfico que vai gerar uma curva desse jeito aqui, ó, com a abertura dela voltada para cima, tá? Isso quando A é maior do que zero. Quando A é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, quando esse mesmo Azinho que está aqui em cima, ele for negativo, a concavidade da parábola é desse jeito aqui, ó, é virada para baixo, a abertura dela é virada para baixo, ela fica assim, ó, virada para baixo, tá? Então, esse A que aparece aqui, esse coeficiente A, que está sempre junto, é o elemento, né? Esse A nas equações, pessoal, ele vai estar substituído por um número, tá? Então, no lugar do A vai aparecer um número. Então, se esse número for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se esse número ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo, beleza? Então, continuando aqui. Agora o coeficiente B. Deixa eu escrever aqui a equação é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Agora o que está dizendo aqui? Ó? Coeficiente B determina a inclinação da parábola após passar o eixo y. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então aqui, ó, B menor do que zero. A partir da interseção com o eixo y, a curvatura da parábola irá descer. Cara, o que está dizendo isso aqui? Olha só, a interseção é bem aqui, ó. A interseção é bem aqui. Tá? É por onde essa parábola corta o eixo y, que é o eixo vertical. Aqui é a interseção. Então, quando B, esse B aqui, ó, esse B aqui, esse elemento aqui, ó, ele é negativo. Quando ele é negativo, a inclinação desse gráfico, após passar o eixo y, do eixo y para a direita, né, após passar, vai ter uma inclinação negativa. A inclinação assim, ó. Essa é a inclinação. Tá? Quando B é menor do que zero. Tá aqui, ó, quando B é menor do que zero. Quando B for maior do que zero, olha aqui, ó, aqui está a interseção. Olha o que acontece. A inclinação é assim, ó, é positiva, após o eixo Y, né? Então, aqui após o eixo... Esse primeiro aqui, olha só, nesse trechinho, vem mais ou menos aqui, ó, nesse trechinho aqui, ele é decrescente. Depois começa a crescer, né? Depois começa a crescer. Mas naquele ponto ali, quando o B é negativo, ele é decrescente. No outro aqui, ó, nesse outro aqui do meio, aqui, ó, do meio, quando o B é maior do que zero, aí aqui, ó, a inclinação é positiva. E aí, da interseção adiante, ele sempre cresce. E, por último, quando o B é igual a zero, ó, no ponto, exatamente no ponto da interseção, não tem inclinação. Não tem inclinação. Então, o B, ele determina se a parábola ela vai decrescer ou se ela vai crescer ou se nada vai acontecer após o eixo vertical, tá? Após o eixo vertical. E, para terminar aqui agora, o coeficiente C. O coeficiente C aqui, ó. O coeficiente C representa o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Então, é muito simples. O eixo, o valor, né, um parâmetro C, deixa eu escrever a equação aqui de novo, só para poder visualizar o que eu estou falando. Ela é, a forma básica dela é essa daqui, né? Então, o elemento C, esse daqui, ele representa o ponto exatamente onde a parábola corta o eixo vertical. Então, não confundam com o B. O B, ele não representa o ponto. O B, ele está dizendo para você o que acontece com a parábola após a direita do eixo Y. O elemento B, você só precisa saber se ele é positivo, negativo ou se ele é zero. Tá? Ele está dizendo que depois, o elemento B, ele está dizendo depois do eixo vertical, se a parábola vai decrescer, se ela vai crescer ou se não vai acontecer nada com ela.
Agora, o ponto a partir do qual isso acontece é representado pelo C. Então, aqui ó, você vai olhar no eixo vertical. Onde a curva, a parábola está passando no eixo vertical é o ponto C. Tá? Então, com isso aí a gente viu as características desses 3 parâmetros aí. Aqui eu vou ter um exemplo aqui, ó. Vou fazer um exemplo, ó. Identificar os coeficientes de uma função polinomial do segundo grau. Então, a função polinomial do segundo grau está aqui. Né? A gente já viu que esse aqui, ó, junto com o x ao quadrado, é o A. Já vimos que esse daqui, junto com o x, é o B. E esse aqui, sozinho ali, sem letra com ele, é o C. Então, é isso que tem que identificar nessa questão aqui. Ó. A é menos 2, como eu mostrei ali. O B é mais 3 e o C é menos 8. Então, essa questão aqui, esse exemplo, era só para identificar. Tá vendo que agora eles são números aqui, ó. O A é o menos 2, o B é o 3 e o C é o menos 8. Então, aqui, ó, por esse fato aqui, ó, ser negativo, a concavidade é para baixo, a abertura dela é virada para baixo. Aqui, ó, pelo fato de o B ser positivo, significa que depois do eixo Y, que é o eixo vertical, a parábola é crescente, virada para cima. E aqui, ó, o menos 8 significa que na hora de cortar o eixo vertical, a parábola vai passar exatamente no menos 8. Tá? Vamos fazer aqui mais um aqui. O próximo é analisar e representar graficamente o coeficiente de uma função polinomial no segundo grau. Exemplo, então está aqui. Sendo f de x, tarará, como é representado graficamente de acordo com os seus coeficientes. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um gráfico dessa função. Tem que fazer um esboço de um gráfico dessa função. Então, o que a gente sabe? Ó, olha só. Aqui, o A é menos 1. Pera, deixa eu arrumar aqui. O A, olhando ali, eu estou olhando ali na função, né? Já identifiquei que o A ele é menos 1. Aqui, ó. O B é aqui, ó. O B é aqui, ó. É o mais 3. O C é o mais 5. É o mais 5. Então a gente tem que fazer o gráfico, fazer o esboço de um gráfico aqui. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Faz o gráfico aqui, ó. Aqui está o eixo vertical, que é o nosso eixo Y, ou o eixo f de x. Aqui está o eixo horizontal, que é o eixo x. Eu não vou construir um gráfico em detalhe aqui, né? O objetivo aqui é fazer um esboço desse gráfico, um esboço, um desenho mais ou menos ali. Mas vamos obedecer certas regras. Então, de cara, eu já sei que a concavidade é virada para baixo. Eu sei que ela vai ser, o gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Fazer mais ou menos assim, ó. Fazendo essa parábola aqui, tá? Não está muito uma parábola não, fazendo a mão livre é complicado, mas é mais ou menos isso daí. Então eu sei que... Por que eu fiz virado para baixo? Porque o A aqui, ó, é negativo. Então ele me disse que é virado para baixo. Aqui, como eu observei que o B aqui é positivo, então nesse ponto aqui, ó, daqui para lá, eu sei que ele é virado para cima, que a inclinação é positiva, tá? A inclinação é positiva. Foi o que o B me disse. E aqui, ó, eu sei que nesse pontinho aqui, ó, é o 5 positivo. Por quê? Porque é o que você está me dizendo. Então, o A, ele me disse que a concavidade é virada para baixo. O B me disse que após o eixo Y, a parábola ela é crescente, é viradinha para cima, como está aqui. E o C me disse que essa parábola corta o eixo vertical exatamente no número 5. Beleza, pessoal? Bom, então essas são as características principais de uma função polinomial do segundo grau. Era isso que eu queria ter passado para vocês nesse vídeo aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, aí eu peço a vocês que coloquem aqui nos comentários que eu vou procurar esclarecê-los, tá bom? Beleza? Então, até a próxima aula.